Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. E hoje nós estamos meditando na palavra, no livro de Atos, no capítulo de número 24. E o título da mensagem é Paulo perante o tribunal do governador Félix, que diz o seguinte: 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu com os anciãos e um certo Tértulo, orador, os quais compareceu perante o governador contra Paulo. E sendo chamado Tértulo, começou a acusá-lo, dizendo: visto como por ti temos tanta paz, e por tua prudência se fazem a este povo e louváveis serviços, muitos e louváveis serviços. Sempre e em todo lugar, ó potentíssimo Félix, com todo agradecimento o queremos reconhecer. Mas para que te não detenha muito, rogo-te que, conforme a tua equidade, nos ouças por pouco tempo. Temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus, por todo o mundo, e o principal defensor da seita dos nazarenos, o qual intentou também profanar o templo, e por isso o prendemos, e conforme a nossa lei o quisemos julgar. Mas sobrevindo o tribuno Lísias, nolo tirou dentre as mãos com grande violência, mandando aos seus acusadores que viessem a ti, e dele tu mesmo, examinando, poderás entender tudo o de que o acusamos. E também os judeus o acusavam, dizendo serem estas coisas assim. Paulo, porém, fazendo-lhe o governador sinal que falasse, respondeu: porque sei que já vai para muitos anos que desta nação és juiz. Com tanto melhor ânimo respondo por mim. Pois bem pode saber que não há mais de 12 dias, que subi a Jerusalém a adorar. E não me acharam no templo falando com alguém, nem amontinando o povo nas sinagogas, nem na cidade. Nem tampouco podem provar as coisas de que agora me acusam. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Mas confesso-te que conforme aquele caminho a que chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas, tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição dos mortos, tanto dos justos como dos injustos. E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Ora, muitos anos depois, vim trazer à minha nação esmolas e ofertas. Nisto me acharam já santificado no templo, não em juramentos, nem em alvoroços, não em ajuntamentos, nem em alvoroços. Uns certos judeus
da Ásia, os quais convinha que estivessem presentes perante ti e me acusassem, se alguma coisa contra mim tivessem. Ou digam estes mesmos, se acharam em mim alguma iniquidade, quando compareci perante o conselho, a não ser estas palavras, que estando entre eles clamei: hoje sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Então Félix, havendo ouvido estas coisas, lhes propôs dilação, dizendo: havendo-me informado melhor deste caminho, quando o tribuno Lísias tiver descido, então tomarei inteiro conhecimento dos vossos negócios. E mandou ao centurião que o guardassem em prisão, e tratando-o com brandura, e que a ninguém dos seus proibisse servi-lo ou vir ter com ele. Alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar a Paulo e ouviu acerca da fé em Cristo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E tratando ele da justiça e da temperança e do juízo vindouro, Félix, espavorido, respondeu: por agora vai-te, e em tendo oportunidade te chamarei, esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro para que o soltasse, pelo que também muitas vezes o mandava chamar e falava com ele. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Mas passados 2 anos, Félix teve por sucessor a Pórcio Festo, e querendo Félix comprazer aos judeus, deixou a Paulo preso. Amém, irmãos? Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Então, irmão, nós vejamos aqui, né, que depois que Paulo, depois dessa tentativa dos judeus, né, de matar Paulo, né, nessa nova Inquisição, né, Paulo voltando à cadeia, né, para ser investigado, né, por Cláudio Félix, né. Então, glória a Deus, aleluia, Jesus. Então, daí ele enviou, né, na verdade, Cláudio Félix, né, enviaria Paulo, né, era para que ele chamasse Paulo até ele, né, mandasse ali o ofício ao tribuno, para que enviasse Paulo até ele da cadeia, porque depende, para tirar um preso da cadeia para ir prestar depoimento ou novo depoimento, é necessário autorização judicial, né? O delegado não pode simplesmente fazer isso sem que haja, né? Sem que haja ali uma autorização judicial para colher dele um novo depoimento, né? Porque senão, nesse caso, o delegado estaria transgredindo a lei e, evidentemente, o depoimento dele não teria nenhum valor jurídico, né? Para isso é necessário que o delegado faça a petição e o juiz dê a autorização, né? Para que ali vá e o conselho que faz o interrogatório para o julgamento ali, junto com o delegado, o juiz, ele seja novamente questionado na frente de um juiz no tribunal. É dessa forma que é feito, né? O delegado não pode simplesmente mandar dessa forma. E aí, nesse novo pedido, o que fez o juiz, né? O juiz Cláudio Félix, né? Ele simplesmente, recebendo ali, né, a acusação de que o filho da irmã de Paulo veio e trouxe a ele, porque ouviu ali que armavam ciladas para tirar a vida de Paulo, né? Nesse novo interrogatório, né? Quer dizer, antes que o juiz chegasse para interrogá-lo, né,
Paulo seria morto por eles, porque eles invadiriam e pegariam ele e matariam, né? E então daí, sabendo que isso estava para acontecer, o que fez, né, o tribuno Cláudio Félix, né? Mandou, né, chamou na cadeia ali no tribunal, chamou ali, né, 2 centuriões, né, e mandou que preparassem 200 soldados, né, ali preparadíssimos, né, para poder fazer a escolta de Paulo desses 200, né, ou além dos 200, mais 70 a cavalo, né. Isso é a verdade, é a chamada cavalaria, né. E esses são tratores que passam por cima, são igualzinho trator que ninguém pode parar na frente deles, né? E daí mandou que às 3 horas da manhã se preparasse para transportar o preso Paulo do presídio, da cadeia, da fortaleza onde estava preso, para que fosse levado até Cesareia e entregue ao governador, Félix, né, que era Lísias, né, e fosse entregue a ele, para que ele então tomasse conta do preso e fizesse ali o julgamento que fosse necessário de forma adequada, né. E aí assim foi feito, né, e chegando na presença do governador, né, foi apresentado ao governador Paulo e foi apresentado esse questionamento, né, glória a Deus, aleluia, Jesus, né, tendo achado que este homem, as acusações eram essas, né? Temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus, por todo o mundo, e o principal defensor da seita dos nazarenos. Esta foi a acusação que foi feita a Paulo, né? Para que eles pudessem tirar ali a vida de Paulo, né? Isso aconteceu após Paulo ter descido à presença do governador em Cesareia, né? E aí, o que foi passado, né? Paulo perante o tribunal do governador Félix. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu com os anciãos e um certo Tértulo, orador, os quais compareceram perante o governador contra Paulo. E sendo chamado, Tértulo começou a acusá-lo, dizendo: visto como por ti temos tanta paz. Assim, o orador Tértulo, né, o promotor de acusação, dizia ao juiz, né, por tua prudência se fazem a este povo muitos e louváveis serviços, sempre e em todo lugar, ó potentíssimo Félix, com todo agradecimento o queremos reconhecer. Mas para que te não detenha muito, rogo-te que, conforme a tua equidade, nos ouças por pouco tempo. Temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus por todo o mundo, e o principal defensor da seita dos nazarenos, o qual intentou também profanar o templo, e por isso o procedemos conforme a nossa lei, o quisemos julgar. Mas sobrevindo o tribuno Lísias, nolo tirou dentre as mãos com grande violência, mandando aos seus acusadores que viessem a ti, e dele tu mesmo, examinando, poderás entender tudo o de que acusamos. E também os judeus o acusavam, dizendo: serem estas coisas assim. Esse pessoal que acusava Paulo, né, achava que Paulo era um preso comum, né, que não tivesse de Deus a graça para fazer uma defesa tão enfática da forma que Paulo fez, usando a sabedoria que provém de Deus. A sabedoria que o Senhor dá aos seus servos, aos seus santos, né?
todas as vezes que é levado diante de uma autoridade judicial por causa do nome de Jesus, por causa da causa de Jesus, por causa do Evangelho de Cristo, né? O Senhor Jesus nos adverte dizendo na sua palavra para que quando nós somos levados diante de uma autoridade judicial, sendo acusado, né, por causa do seu nome, da sua causa, da sua palavra, para nós não nos preocuparmos com o que havemos de falar, o que havemos de dizer, né? Que na mesma hora o Pai enviará, né? Enviará o teu divino Espírito Santo, né? Para colocar palavra na nossa boca, para sermos usados por Ele, né? Com palavras das quais nós seremos justificados, das quais nós nos defendemos, né? Nós mesmos falando ali naquele momento, né? E assim aconteceu com Paulo. Paulo não tinha advogado para o defendê-lo. Ele mesmo fazia a sua defesa. Seu advogado era Jesus. O advogado, o Pai, o Filho e o Espírito Santo que nos assiste nessas situações, né? Nós somos assistidos pela Trindade, com o poder do Pai, com o poder do Filho e com o poder do Divino Espírito Santo, que fala em nossa boca diante das autoridades, né? E nesse momento foi dado a palavra a Paulo para fazer a sua defesa, né? Após ter recebido a acusação da qual esse orador, com tanta desenvoltura, né, com tanto conhecimento e sabedoria que provém dos homens, fez a Paulo. De forma assim, lisonjeira, lisonjeando o governador, né, de forma, né, sedutora, para que o governador entrasse na dele e já partisse para cima de Paulo, para condenar Paulo, né, da forma que eles queriam que Paulo, conforme eles queriam que Paulo fosse condenado, né? E aí falou Paulo, usado pelo Espírito Santo do Senhor em sua própria defesa, né? Após Petro ter feito essa acusação, temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus, por todo o mundo, e o principal defensor da seita dos nazarenos. Esta foi a acusação, né? O qual intentou também profanar o templo, e por isso o prendemos, conforme a nossa lei, o quisemos julgar. Mas sobrevindo o tribuno Lísias, o juiz-chefe do tribunal, mas sobrevindo o tribuno Lísias, nolo tirou dentre as mãos com grande violência. Porque o tribuno pegou o Paulo, né, que estava preso, e o transportou com 270 soldados, com toda a soldadesca, né? 200 flecheiros e 70 a cavalos. Né? O transportou às 3 da manhã, enquanto todo mundo dormia, né? O Espírito Santo do Senhor trabalhava em favor de Paulo e deu a ele esse entendimento. Fez com que o filho da irmã de Paulo ouvisse a conversa e com sabedoria, com inteligência, levou o conhecimento de Paulo na cadeia. Foi introduzido na prisão, na cadeia, na fortaleza, e falou com Paulo e passou. E Paulo, usado pelo Espírito Santo do Senhor, mandou que chamou um soldado que estava ali da guarda e pediu que levasse aquele jovem, né, até o tribuno, para que ele pudesse ouvir aquele jovem que tinha algo a lhe dizer. E assim foi feito, né? O jovem chegou, o tribuno chamou ele à parte e perguntou: o que tens que me dizer? E o jovem passou para ele, né? Né? Mas sobrevindo o tribuno Lísias, não tirou dentre as mãos com grande violência, mandando aos seus acusadores que viessem a ti, e dele tu mesmo examinando poderás entender tudo o de que acusamos. Perfeitamente. E como entendeu? E como o governador entendeu?
que aí Paulo levantou para fazer a sua própria defesa, usado com sabedoria e entendimento, né, e inteligência que vem do Espírito Santo do Senhor, e falou de forma ousada, como sempre falava antes, como sempre falou antes, e também continuou falando, e como fala um servo de Deus usado pelo Senhor, né? E o governador entendeu tudo, que Paulo era completamente inocente. Paulo não devia nada. As acusações que faziam contra Paulo não tinham nenhum valor jurídico. Nulo, era zero, né? Era zero. As acusações que faziam não tinham nenhum valor, né? E também os judeus o acusavam dizendo serem estas coisas assim, né? Os judeus que estavam ali, que acompanhavam os acusadores de Paulo, confirmavam as mentiras que eles diziam. Na verdade não era mentira. O que eles falavam era o que tinha acontecido. Só que não tinha nenhum valor jurídico. Não servia para nada contra Paulo, né? E aí, Paulo, recebendo ali a oportunidade para fazer a sua defesa, se pôs de pé, abriu a boca e, usado pelo Espírito Santo do Senhor, Paulo disse. Antes, Paulo fez o seguinte: Paulo, porém, fazendo-lhe o governador sinal que falasse. Deixa eu falar, eu preciso falar. Deu sinal para o governador. Respondeu: porque sei que já vai para muitos anos que desta geração é juiz. Paulo dizia. Com tanto melhor ânimo, respondo por mim. Ou seja, o senhor está aqui há muito tempo. O senhor conhece todo mundo. O senhor sabe todas as coisas. O senhor sabe de tudo. Desde o princípio, né? Porém, Paulo, fazendo-lhe o governador sinal que falasse, respondeu, porque sei que já vai para muitos anos que dessa nação é juiz. Com tanto melhor ânimo respondo por mim. Pois bem pode saber que não há mais de 12 dias que subi a Jerusalém a adorar. Ou seja, eu não estava aqui, eu estava fora, né? Cheguei há 12 dias atrás, vim a Jerusalém para adorar o Senhor. Eu estava fora. Cheguei há 12 dias atrás, acabei de chegar, né? Como é que eu posso ter feito tanta coisa assim errada em tão pouco tempo para que esse povo todo se levantasse contra mim e quisesse tirar minha vida, né? Pois bem pode saber que não há mais de 12 dias que subi a Jerusalém a adorar. E não me acharam no templo falando com alguém, nem amotinando o povo nas sinagogas, nem na cidade, nem tampouco podem provar as coisas de que agora me acusam. Ou seja, o que ele fez então de errado? O que Paulo tinha feito de errado, né? Ele não foi achado no templo aglomerando o povo para fazer alvoroço, em hipótese alguma, né? Nem o povo, nem amotinando o povo na sinagoga. Ou seja, ele não foi visto falando com ninguém. Não me acharam no templo falando com alguém. Paulo não estava falando com ninguém. Nem amotinando o povo nas sinagogas, nem na cidade. Ou seja, causando aglomeração por qualquer coisa que ele falasse ou defendesse. Ele não estava fazendo isso, né? Nada disso aconteceu dessa forma, né? Nem tampouco podem provar as coisas de que agora me acusam. Ou seja, acusavam Paulo sem provas. Não tinha nada para provar as acusações que eles faziam contra Paulo. Ou seja, é igualzinho delação premiada. O sujeito recebe uma pena pesada, né, vai preso, né, e recebe uma pena pesada. E para poder ser aliviado a pena que ele recebeu, por problemas que ele causou,
por culpas que ele teve, de crimes que ele cometeu. Aí ele envolve pessoas poderosas, pessoas influentes, né, fazendo delação premiada. Delação esta de que as pessoas que têm alguma coisa contra alguém, mas não tem como provar, aí pega uma testemunha falsa para fazer uma delação premiada, né? E a pessoa com promessa de que terá, né, a sua pena reduzida através da delação premiada, né? Só que ele não tem prova das coisas que ele fala. Os acusadores do seu adversário ou inimigo também não tem prova. Seu adversário ou inimigo poderoso, né? Às vezes não é nem adversário nem inimigo, né? É adversário e inimigo daqueles que querem prendê-lo, mas não daquele que está preso, né? Que está fazendo a delação premiada. E uma vez fazendo, ele fala o que eles pedirem para ele falar. Eles colocam palavra na boca, né, da boca dos acusadores, com promessa de dar dinheiro, de diminuir a pena, para fazer acusações falsas contra aqueles que eles querem que acusa, né? Eles quem? Os poderosos. Os poderosos que querem botar alguém na cadeia, né? E aí a pessoa está presa e ele não tem opção. Ele vê ali a opção de ver a pena dele preso por justa causa. Mas ele vê ali a grande possibilidade do seu tempo de prisão ser diminuído, reduzido e muito, se ele fizer uma acusação a alguém, de acordo com o pedido daqueles que pede para ele fazer, né? E aí ele vai e faz a acusação. Tá, mas cadê a prova? Cadê as provas? Ele só tem a delação premiada. Ele só tem a palavra dele, mas cadê as provas? E assim Paulo se defendia dos seus acusadores, né? Dessa forma, né? Paulo, porém, fazendo-lhe o governador sinal que falasse, respondeu: porque sei que já vai para muitos anos que desta nação é juiz. Com tanto melhor ânimo respondo por mim, pois bem pode saber que não há mais de 12 dias que subi a Jerusalém a adorar. Ele somente foi a Jerusalém para adorar, ali no templo, né? No templo de Salomão, para adorar a Deus, né? E não me acharam no templo falando com alguém, nem amotinando o povo nas sinagogas, nem na cidade, nem tampouco podem provar as coisas de que agora me acusam. Mas confesso-te que conforme aquele caminho a que chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Ou seja, Paulo confirmou diante do juiz, do governador todo-poderoso, que podia lançá-lo na prisão ou libertá-lo, né? De que, de hipótese alguma, eles encontraram ele falando com alguém, falando sobre as coisas das quais eles acusavam ele, ou aglomerando pessoas contra a lei, né? E provou aqui para ele, né, que ele respeitava em tudo que ele fazia, ele cria e respeitava e cumpria a lei de Moisés, aqui chamado de o caminho, mas confesso-te que conforme aquele caminho, a que chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais. Ou seja, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus vivo, fiel e verdadeiro, o Deus que deu as tábuas das leis para Moisés, né? Ele falou dessas coisas todas aqui, né? Que ele cria e respeitava, né? Crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas, que é a lei de Moisés.
tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição dos mortos, tanto dos justos como dos injustos. E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Ora, muitos anos depois, vim trazer à minha nação esmolas e ofertas. Nisto me acharam já santificado no templo, não em ajuntamentos nem em alvoroços, uns certos judeus da Ásia, os quais convinham que estivessem presentes perante a ti e me acusassem, se alguma coisa contra mim tivessem. Ou digam estes mesmos, se acharam em mim alguma iniquidade. Quando compareci perante o conselho, a não ser estas palavras, que estando entre eles clamei: hoje sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Então Félix, havendo ouvido essas coisas, lhe propôs dilação, dizendo: havendo-me informado melhor deste caminho, quando o tribuno Lísias tiver descido, então tomarei inteiro conhecimento dos vossos negócios. E mandou ao centurião que guardassem em prisão, tratando-o com brandura, e que a ninguém dos seus proibisse servi-lo ou ouvir ter com ele. Alguns dias depois, vindo Félix com a sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar a Paulo e o ouviu acerca da fé em Cristo. E tratando ele da justiça e da temperança e do juízo vindouro, Félix, espavorido, respondeu: por agora vai-te, e em tendo oportunidade te chamarei, esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro para que soltasse, pelo que também muitas vezes o mandava chamar e falava com ele. Ou seja, o governador não viu nada em Paulo, zero de acusação, mas mandou que prendesse Paulo, esperando que Paulo oferecesse algum dinheiro para ser liberado, mas não tinha do que acusar, não tinha como fechar nenhuma acusação para prendê-lo. Mas passado 2 anos, Félix esteve por sucessor a Pórcio Festo, e querendo Félix comprazer aos judeus, deixou a Paulo preso. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo e uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém?